partir de uma única célula do boi, multiplicada por bilhões, será possível alimentar o mundo? O cientista holandês acredita que sim e pretende mostrar em breve a primeira carne produzida em laboratório. Trata-se de tecido animal verdadeiro e não um substituto feito de soja. O professor Mark Post, da Universidade de Maastricht, na Holanda, promete para breve o anúncio desse projeto, que deve revolucionar os padrões de alimentação no mundo. O aumento da demanda mundial pelo consumo de carne vem se acentuando em diversos países. Só a China contribui com cerca de 200 milhões de novos consumidores. Já a produção de carne em laboratório pode ajudar a reduzir muitas doenças, por exemplo, o câncer e o diabetes tipo 2, associados ao consumo excessivo do produto. Matéria de Capa está começando, fique com a gente. Um hambúrguer com todas as proteínas da carne bovina, mas totalmente produzido em laboratório. O cientista holandês tem certeza de que em breve esse alimento estará no prato de muita gente. Será que o principal ingrediente desse lanche, a carne, será produzida dentro de pouco tempo em laboratório? Esse homem garante que sim. Ele é o professor Mark Post, da Universidade de Maastricht, na Holanda, que está trabalhando num projeto que pode revolucionar os padrões de alimentação no mundo. Na teoria, a tese dele é simples. Do boi, ele só vai retirar as células-tronco, que serão levadas para o laboratório, onde poderão se reproduzir até chegarem a bilhões delas, o suficiente para formar as peças de carne, hambúrgueres e outros formatos. A ideia de criar carne em laboratório, tecido animal verdadeiro, não um substituto feito de soja ou outras fontes de proteína, existe há muito tempo, mas tem sido adiada por vários fatores, entre eles os investimentos necessários e o domínio do ciclo completo da tecnologia. Agora, o professor Mark Post anuncia que já tem o projeto pronto. A produção em grande escala da carne cultivada reduziria muito o uso de água, terra e energia, além das emissões de gases que contribuem para o efeito estufa. Sem falar, é claro, no bem-estar dos animais. Segundo o professor Post, se for possível reduzir o atual rebanho global a 1/1000º do que é, já será um grande passo. O importante dessa pesquisa, quer dizer, a contribuição máxima dessa pesquisa é realmente colocar na cultura de células-tronco fatores que sejam importantes para que essas células-tronco se diferenciem, no caso deles, em tecido muscular, em células musculares. Um único hambúrguer pelo preço de $325 mil, quase R$800 mil. Quem pagou essa conta foi um doador anônimo, um milionário, que espera ver o projeto do Dr. Post tornar-se realidade. No ano passado, o Dr. Mark Post estava tranquilo em seu laboratório da Universidade de Maastricht, na Holanda, quando foi surpreendido pela oferta de um milionário que desejava bancar as suas pesquisas sobre carne produzida em laboratório. Post explica que o sistema atual de produção de carne é totalmente inviável para o futuro. Ele lembra que, para se produzir 1 grama de carne, são necessários 7 gramas de ração. E alerta que nas próximas décadas, quando a demanda aumentar, essa equação se tornará insustentável, tendo em vista os danos para o meio ambiente e o consumo de água pelos animais. Além do doador anônimo que financia as pesquisas do Dr. Post, a ONG People for the Ethical Treatment of Animals, PETA, ofereceu um prêmio de $1 milhão à primeira pessoa que produzir carne em laboratório e levar esse produto aos supermercados dos Estados Unidos até 2016. É muito caro trabalhar com células-tronco, até porque muitos desses componentes que são importantes para a diferenciação das células não são completamente conhecidos. Então a gente acaba utilizando muitas vezes mais do que o estritamente necessário. A organização não governamental Meet the Future, o nome faz um curioso trocadilho entre as palavras carne e encontro, pronunciadas da mesma forma, mas escritas de maneira diferente, divulgou o vídeo como parte da campanha para a redução dos rebanhos em todo o mundo. Since the beginning of mankind, meat has always been on the menu, whether we've been hunting on our own or if a farmer has raised this for us. But for the last 100 years, farming has become more and more of an industry, and today 10 billion animals are killed every year for food in the US alone, according to the USDA. That's a lot of meat. And a lot of meat requires a lot of water, and a lot of grains, and a lot of grass. This means that the meat industry is putting an enormous strain on the environment. And with all the hormones and antibiotics,
is meat even still a natural product? Maybe the meat industry should start taking responsibility. Or maybe we should all become vegetarians instead. Let's face it, that's not going to happen. But there is a solution. Something that could make us live healthier lives and also help our planet in terms of reducing the emission of greenhouse gases substantially, more or less solve the climate crisis. The solution is called in vitro meat. In vitro meat is entirely produced in labs. In theory, a single cell from one animal could be used to feed the entire global population without stressing the environment. In vitro meat will be 100% pure muscle. And because we have full control over the production process, we can replace dangerous artery-clogging saturated fats with healthy fats like omega-3. In other words, we can make a hamburger that's actually good for you. This new way of producing meat would use 45% less energy than traditional meat production, require 99% less land, create 96% less greenhouse gas emissions, and use 96% less water. In vitro meat could be in grocery stores within 5 to 10 years. By 2050, the Earth's population is estimated to be 9 billion, so finding a sustainable alternative to today's traditional meat production is clearly critical. O maior avanço que a gente ainda precisa conseguir é com relação ao conhecimento de todos os fatores que levam a célula a diferenciar. Que a gente consegue produzir células de um único tipo. Na verdade, a gente consegue misturar os tipos de células, né? Então a gente consegue diferenciar os diversos tipos celulares a partir da célula tronco, mas aí colocar a proporção correta, que dê o sabor e a qualidade que se espera, isso é uma outra questão. O aumento da demanda mundial pelo consumo de carne vem se acentuando, entre outros motivos pela inclusão de milhões de pessoas na classe média em diversos países. Só a China tem cerca de 200 milhões de novos consumidores. Mostly what I do is to try and understand one of the biggest issues facing our world over the next 50 years. How can we feed 9 billion people? We may be entering a new and dangerous phase of human history where food, water, and energy shortages threaten not only worse poverty, but also civic unrest and international conflict. There are a number of reasons for this alarm. The first reason is that in most years we produce only just enough food to cover our uses. In fact, in 6 of the last 11 years, we actually consumed slightly more food than we produced. And the buffer we take from one year to the next has been steadily falling. So our system already seems pretty fragile. But it's when we look into the future that things grow very dire indeed. Rising populations and our rich diets that take a lot more resources to produce than they used to are driving our demand for food up. And scientists figure we'll need 50% more food by 2050. But producing this food is going to be hard. This is because the rising demand is coming precisely at the same time as high energy prices and climate change are making food harder and more expensive to produce. But hidden in these grim statistics is a 4-part blueprint we need to follow. The first strategy includes science and technology. Today, a major scientific hurdle is to develop technologies that will help farmers reach their potential in terms of the amount of food they produce. Some scientists figure we could easily boost production by 50% just by deploying currently available technologies. This is especially important in regions like sub-Saharan Africa, where many farmers only produce about 20% of what they could, due to a lack of good quality seeds, fertilizer, and better equipment. But it's not as if we can take the seeds and equipment that seem to work on North American farms and simply give them away to African farmers. This doesn't work because African soils, cultures, and communities are totally different than in North America or Europe. So scientists must partner with farmers to develop locally appropriate solutions to local challenges. Just using science and technology won't be enough, however. And this is where the second strategy comes in. We must do a better job at distributing the food we've got. To develop this strategy, we need to consider an uncomfortable truth about today's food system. If you take all the food on the planet and divide it equally by all the people on the planet,
There is plenty. About 2,700 calories per person per day and 75 grams of protein per person per day. That's more than enough. But because we feed a lot of our food to animals, or turn corn into ethanol, or simply waste vast amounts, maybe 20 to 50% of the world's food is wasted, or because the people who need the food are too poor to afford it, hunger abounds. So we need to establish ways of making sure that less food is wasted and the food we do have is better distributed. Entre as expectativas dos cientistas em relação aos alimentos produzidos em laboratório, figura o controle de doenças. Estudo recente mostra que o excesso de carne vermelha pode aumentar o risco de diabetes tipo 2. Ninguém discute que a carne é importante fonte de proteína, ferro e vitaminas, mas ao mesmo tempo, um número cada vez maior de pesquisas científicas aponta para os riscos existentes quando consumida em excesso. Um dos estudos publicado pelo Journal of the American Medical Association estabelece uma associação direta entre o consumo de carne vermelha e o maior risco de diabetes do tipo 2. Esta não é a primeira vez que se faz esse alerta. A diferença é que o novo estudo se baseia no acompanhamento de quase 150 mil pessoas durante 16 anos. A conclusão é de que o risco de contrair a doença aumenta em 48% entre aqueles que incluem a carne como a única ou a principal fonte de proteína em todas as refeições. O diabetes tipo 2 ocorre geralmente em pessoas obesas, com mais de 40 anos, mas com as mudanças de hábitos alimentares e o aumento no consumo de produtos industrializados, além do sedentarismo e estresse, o problema tem se manifestado em faixas etárias mais jovens. Em outra frente de pesquisa, a Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard acompanhou os hábitos alimentares de 120 mil norte-americanos ao longo de 20 anos e concluiu que a ingestão diária de carne processada, seja em forma de salsichas, hambúrgueres, linguiças e outros embutidos, aumenta em 20% o risco de morte por câncer, enquanto a carne não processada eleva em 13%. A Organização das Nações Unidas estima que a demanda mundial por carne deve dobrar até 2050, uma produção cara e com grande impacto ambiental. 80% das terras dedicadas à agropecuária em todo o mundo são usadas na produção de carne. São bovinos, suínos e aves, entre outros. Em todo o planeta, há cerca de 17 bilhões de cabeças de animais, mais que o dobro da população mundial. O Brasil ocupa a segunda posição em número de cabeças de gado, com aproximadamente 212 milhões de animais, ficando atrás somente da Índia, que conta com 325 milhões de cabeças. Já a produção brasileira de suínos está em quinto lugar. São quase 40 milhões de cabeças, além da criação de frangos e galinhas, que conta em média com mais de 1 bilhão. Além dos custos elevados, a criação de animais gera impactos violentos no meio ambiente, seja pelo uso da terra, energia e consumo de água, além da poluição. Só o gado, por exemplo, consome cerca de 10% de toda a água potável do planeta, a maior parte usada na irrigação dos grãos e feno para a ração. Em todo o mundo, cerca de 4 bilhões de pessoas consomem uma dieta à base de carne, e a previsão é de que esse número dobre em menos de 30 anos. Outros problemas relacionados à criação de animais para o consumo humano são a destruição de áreas de florestas, tendo em vista o aproveitamento do solo para a pecuária, os dejetos produzidos pelos animais que poluem a água e contaminam o solo. Os bovinos também são responsáveis por altas taxas de emissão de carbono na atmosfera, o que contribui para o aquecimento global. A indústria da carne é a fonte número 1 em todo o mundo em emissões de metano, que é 21 vezes mais potente e prejudicial para o planeta que o dióxido de carbono. São 100 milhões de toneladas lançadas a cada ano na atmosfera. Para garantir a melhor distribuição de alimentos no mundo, não basta aumentar a produção, alerta o Instituto das Nações Unidas para o Desenvolvimento Social. É preciso mudar também as formas de comércio e distribuição. 1 bilhão e 400 milhões de pessoas no mundo vivem na extrema pobreza. 70% delas, ou seja, 1 bilhão, estão nas áreas rurais. A maioria esmagadora é de mulheres, jovens e representantes de minorias étnicas. E o que eles fazem, principalmente, é o trabalho agrícola. Melhorar o sistema de produção é essencial para alcançar o desenvolvimento sustentável.
Como garantir que a produção familiar seja ao mesmo tempo sustentável e bem-sucedida? Foi com essa preocupação que surgiu o programa Fazendas do Futuro, desenvolvido pela Associação da Pensilvânia para a Agricultura Sustentável. Uma das primeiras preocupações dos responsáveis pela iniciativa é que os jovens que desejam ter seu futuro ligado à agricultura tenham terras para trabalhar. O passo seguinte é encontrar donos de terras que não estão dispostos a trabalhar nelas. Uma vez que a Pensilvânia tem algumas das melhores terras da região nordeste dos Estados Unidos, não foi difícil encontrar interessados nos dois lados. Em pouco tempo, se constatou que havia grande procura pelos produtos que saíam daquelas propriedades e seguem padrões diferenciados de cultivo, evitando pesticidas e fertilizantes. Pequenas propriedades podem significar um grande negócio, diz Brian Sweeney, responsável por um instituto de pesquisa sobre qualidade da água, que destaca a importância da produção sustentável para a preservação da natureza. Sweeney considera impressionantes os resultados obtidos nesta região da Pensilvânia, onde ao mesmo tempo em que se diversifica a produção, também é mantida uma parte da vegetação natural, da fauna e dos recursos como a água. O sistema de produção segue um modelo que pode ser visto neste mapa e mais parece um desenho infantil. Ali estão distribuídas as áreas reservadas a cada produto ou atividade. Os resultados podem ser constatados na melhoria da qualidade da produção dos legumes, frutas e verduras. Além disso, a não utilização de pesticidas mantém a fauna local, que acaba se integrando ao novo ambiente criado pelos produtores. Em instantes, a evolução na indústria de alimentos através dos tempos. E mais, Israel aprimora tecnologias que transformam o deserto em áreas de alta produção agrícola. A gente volta já. Para alguns povos, o difícil tem que ser feito agora. O impossível demora um pouco mais. É o caso de Israel, que além de plantar frutas e legumes, agora está criando peixes no deserto. Quando se fala na produção de alimentos, pode ser uma boa ideia dar uma olhada na Bíblia ou nos livros de história. Entre outras coisas, pode-se aprender que há milhares de anos o homem tirava o seu sustento do solo árido dos desertos. Naquela época já se utilizava a irrigação, técnica que até hoje muitos países, embora investindo bilhões, ainda não conseguem dominar. Israel é o país que melhor domina essa técnica. Além de produzir frutas e legumes para o consumo interno, ainda exporta parte da produção. A cada ano, Israel exporta 2 bilhões de dólares em frutas e legumes, que conquistaram os mercados internacionais pelo sabor, as cores e a resistência a pragas. A irrigação e o aproveitamento das terras áridas do deserto de Negev não exigem obras bilionárias de infraestrutura. O primeiro passo, esse herdado dos tempos antigos, é preparar o terreno e mesclar as culturas. Em seguida, de acordo com recente descoberta dos especialistas israelenses, é preciso incluir arbustos entre as diversas plantações, uma vez que a raiz dessa planta retém nitrogênio no solo. Isso dispensa os fertilizantes, feitos principalmente com esse produto químico. Outro ponto importante é o aproveitamento da água das chuvas, canalizada para diques de preservação. Além do plantio de alimentos, a área do Negev passou a ser utilizada no cultivo de peixes ornamentais. Grandes tanques de água salgada foram construídos em pleno deserto e boa parte da produção é exportada para a Europa. Israel oferece esse conhecimento a inúmeros países, mas muitos recusam porque a indústria da seca, ou seja, aquela que exige cada vez mais investimentos, que raramente vão parar nos projetos, impede a aceitação. Na África do Sul, o movimento reúne organizações sociais e fazendeiros com o objetivo de ampliar a oferta de produtos agrícolas e melhorar a qualidade, mas sem prejudicar o solo. Farming for the Future is part of the Woolworths Good Business Journey, working in harmony with nature instead of against her. As a responsible retailer, we have to manage and look after our endangered resources. Farming for the Future food tells us that we've
looked at all the aspects. All the most important things of farming has been taken into consideration, from biodiversity to water to your soils. The whole range has been considered and carefully looked after. Years ago, they would just spray no matter what because that's what the program said. Our proactive approach takes the best from conventional farming and organic farming in a systematic approach, and it's scientifically applied and managed that way. With pest management, there's a complete change in mindset. We are moving away from using heavy chemicals, we're using less pesticides, and we're using more alternative methods in the form of sticky boards and predator insects that we put in. Farming for the Future has definitely impacted nature positively. We've seen a remarkable reduction in the use of synthetic fertilizers. We've saved, in some cases, 30%. The best part is that it doesn't cost the consumer any extra. I'm hoping that Farming for the Future would change South Africa and would change the world. I'm hoping that farmers all around the world will embrace this and see the benefit of farming sustainably. I'm hoping to see our kids' generations to come to still have good quality food on the counters by responsible farmers. Cada vez mais as pessoas querem saber de onde vem o alimento que consomem e as condições em que ele foi cultivado. É aí que entra o pequeno produtor. Antigamente, agricultores plantavam para alimentar suas famílias e pessoas próximas. O que sobrava era levado ao mercado. Com o passar do tempo, os mercados ficaram cada vez maiores e mais distantes. Então, todo o sistema de alimentos mudou e a comida também. Para que chegue à mesa do consumidor, a indústria mundial de alimentos tem lucros pesados através de um enorme sistema que envolve processamento, embalagens, distribuição, pontos de venda e propaganda. Junto a essa cadeia surgem as consequências de uma produção em larga escala. Poluição do solo e da água, emissões de carbono na atmosfera vindas de processos e transportes, desmatamento de áreas que dão lugar a enormes plantações para gerar o combustível necessário para sustentar esse sistema, além de perda da variedade de espécies de alimentos. O mais preocupante é que essa nova comida é recheada de açúcares e gordura e de pouco valor nutricional. Em muitos países, a obesidade, inclusive em crianças, já é um problema de saúde pública. De olho nessa cadeia, muitas pessoas estão preocupadas com o que comem. As grandes produções que fazem uso exagerado de fertilizantes e pesticidas causam receio para muitos, sobretudo para as novas gerações. É possível reverter essa situação e reinventar um sistema de produção de alimentos saudável. Para isso, é fundamental que o pequeno produtor seja valorizado e incentivado. Comprar orgânicos e dar preferência para feiras e produtores locais é a melhor maneira de apoiá-los. Você sabia que existem muitas outras utilidades para os produtos agrícolas, além da alimentação? Eles estão até nos automóveis e nos remédios. Toneladas de produtos agrícolas são usados na indústria automobilística. O milho, por exemplo, é utilizado na fabricação de velas de ignição. Subprodutos dos suínos são usados para revestir estofados, canola em lubrificantes e as fibras do linho na produção de luzes de freio e nas portas dos veículos. Os suínos também são utilizados numa infinidade de outros produtos, entre eles sapatos, pasta de dente, cola e luvas. Daí a expressão que do porco só não se aproveita o grunhido. Insumos agrícolas constituem fonte de matérias-primas para a indústria farmacêutica. Mais de 100 remédios contêm subprodutos do gado. Os mais comuns são a cortisona e a insulina. Entre os legumes, a cenoura era cultivada na antiguidade como remédio e tinha outras cores, como branco, amarelo ou roxo. Uma abelha precisa polinizar mais de 2 milhões de flores para produzir um único vidro de mel. Em instantes, avanço na tecnologia agrícola aumenta a produção e protege o meio ambiente. E mais, criação de algas na Austrália, mas parece uma obra de arte. A gente volta já.
quem aposte que só com a modernização das técnicas utilizadas na agricultura é possível aumentar a produção e preservar o meio ambiente. Imagine uma força que pode salvar 6,8 milhões de milhas quadradas de florestas, equivalente a 3 vezes a área da Amazônia, onde vivem milhares de espécies ameaçadas de extinção. Esta mesma força pode reduzir o consumo de energia, evitar a erosão do solo e manter os rios limpos. Pode baixar as emissões de carbono para entre 2 e 3 bilhões de toneladas ano. Isso equivale a toda a emissão de carbono dos automóveis, caminhões, ônibus, casas, fábricas e usinas de energia dos Estados Unidos, somada a cada ano. Isso é possível? De acordo com especialistas, a agricultura pode fazer tudo isso. Imagine um mundo onde nenhuma criança tenha de ir para a cama com fome. E onde 1 bilhão de pessoas, hoje malnutridas, teriam o suficiente para comer. Planeta saudável, pessoas felizes. A moderna agricultura pode realizar tudo isso, alimentar o mundo e, ao mesmo tempo, proteger o meio ambiente. É o que propõe a Green State TV, que transmite as novas tecnologias para a agricultura via internet. Na Austrália, uma lagoa de água salgada é o centro da maior produção mundial de algas para extração de pigmento utilizado em remédios e alimentos. E as imagens lembram um trabalho artístico. A Lagoa Hout fica na costa oeste da Austrália, às margens do Oceano Índico. 2 tipos de algas que produzem beta-caroteno, o mesmo componente da cenoura, dão esse colorido às águas. Extraído das algas, o pigmento é vendido para as indústrias alimentícia e farmacêutica. As águas do mar cruzam a barreira da praia e invadem constantemente a lagoa, o que resulta em alto grau de salinidade. No verão, quando é maior a evaporação, a superfície da lagoa é constituída por mais de 90% de sal. A questão dos alimentos no mundo chamou a atenção até do Papa Francisco, que denunciou a especulação financeira em torno dos preços dos produtos alimentícios. O Papa considerou um escândalo o fato de que milhões de pessoas ainda passam fome no mundo. Segundo o pontífice, a crise econômica, os conflitos e as mudanças climáticas dificultam a luta contra a fome, mas a produção é suficiente para todos, alertou. Matéria de Capa fica por aqui, voltamos no próximo domingo às 7 da noite. Uma boa noite a todos e até lá.